Oi, gente! Olá de novo. Então vamos lá para a segunda parte. Nós temos assim inúmeras técnicas, como eu falei para vocês. A professora Damares falou da história, né, da citação histórica, e da citação, né? Claro que vocês sabem que a citação ela pode ser direta, né, que eu coloco entre aspas, ela pode ser também indireta. Aí eu posso fazer uma paráfrase. Aí eu tenho inúmeros, eu tenho a oposição, que eu acho muito legal. A oposição ela pode ser interessante quando eu faço a comparação de alguns problemas que nós encontramos aqui no Brasil e que na Europa já foram superados, ou uma diferença, por exemplo, de mentalidade, quando nós confrontamos a nossa mentalidade ocidental com a oriental, né? Isso acontece, por exemplo, em relação à questão do papel do homem, o papel da mulher, a questão da diversidade sexual, religiosa, enfim. Então, essa oposição nada mais é do que um contraste entre duas culturas, onde você mostra a diferença, ou pode ser também uma técnica de associação, onde você apresenta um país que tem uma situação bem semelhante à nossa, que vai corroborar com a tua tese, beleza? Você pode usar a indagação, que é uma pergunta ou um conjunto de perguntas em relação ao tema, que é bem interessante também. Enfim, nós temos várias técnicas, mas eu quero passar para vocês duas que eu acho bem bacana, tá? Uma eu acho espetacular quando a gente fala de Enem, tá? Por que eu acho espetacular quando a gente fala de Enem? Porque quando nós analisamos a estrutura da proposta de redação do Enem, nós entendemos que ela tem uma estrutura muito interessante. Teve uma tese de doutorado de um professor que ele falava sobre essa questão do estudo, né, da avaliação da redação Enem. Ele chegou à conclusão que um aluno mediano, ele consegue tranquilamente tirar entre 600 e 750 pontos. Aí vocês vão dizer assim, Sandra, mas não é uma nota assim, uau, de nota. Não, de fato não é. Mas é uma nota bem razoável, né, que dependendo do curso vai te garantir uma vaga na faculdade indiscutivelmente. Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que a técnica da definição ela é uma das melhores. Por quê? Porque a proposta geralmente ela te traz a definição. Então, você começa por conceituar o tema, tipo, violência ou entende-se como violência, né? Entende-se como propaganda infantil, entende-se como violência no trânsito, ou conceitua-se violência no trânsito, como você quer, ou seja, você vai definir. E como eu te falei, em algum momento do texto você encontra essa definição em um dos textos, tá bom? Então isso aí é bem interessante. Uma outra que eu acho muito bacana é a questão da narração. E aí vocês vão dizer assim, mas Sandra, meu Deus do céu, tu endoidaste? Como assim narração? Gente, não estou dizendo para você fazer um texto narrativo, não é isso. Te liga, nós estamos falando de técnicas introdutórias. Então, a narração é uma técnica introdutória muito bacana, principalmente para quem lê muito, né? Porque a leitura, ela desenvolve a nossa capacidade de imaginação. Então, para quem lê muito e quem assiste muitos filmes, é muito fácil você criar uma personagem que esteja naquela situação. Sei lá, Sandra, tu estás pensando em que situação? Gente, eu sempre penso na persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Então, tu podes criar, sei lá, Juliana, né? Juliana é uma trabalhadora brasileira que tem uma jornada de trabalho de mais de 12 horas, né? Que batalha para ter uma vida melhor e criar os seus filhos com dignidade, mas a parte pior, né, vem quando ela chega em casa e ela é vítima dos abusos, não só psicológicos, mas às vezes ou por vezes também físicos do seu companheiro. E aí tu faz o link, ou seja, tu faz a associação com o tema. Infelizmente, essa é a triste realidade de inúmeras mulheres, de milhares de mulheres brasileiras. E aí, a partir do segundo parágrafo, tu continuas esse teu processo argumentativo, de forma tranquila. Sandra, explica um pouquinho mais. Beleza, preparei um slide topíssimo, tá? Com essas duas técnicas, com a conceituação delas e com o que elas e com a exemplificação concreta, para que tu vejas, né, como é que ela funciona na prática, tá bom? E aí eu vou encaminhar para o Ramires encaminha para você e nós vamos fazer da mesma forma que nós trabalhamos a nossa aula de português. Pode ser? Vocês veem essas vídeos aulas bem curtinhas, para vocês não ficarem tão cansados da minha cara, né? Ainda para mais quando chegar assim no final do dia, que eu tô só o pó da rabiola. Toda desgadilhada, né? Maquiagem eu não uso mesmo. Enfim, vocês veem esses videozinhos, tá bom? Aí vocês dão uma análise lá no slide
e depois vocês fazem o exercício que eu também vou providenciar para vocês, beleza? E aí amanhã no mesmo bate-horário, na mesma bate-caverna, 21 horas, a gente se encontra novamente. Beijos, até a próxima!